Descubra um novo paradigma na relação dos média com os seus utilizadores. Entre no futuro. Experimente-o em social.económico.pt. Boa noite. Especial informação do ETV sobre o Orçamento do Estado para 2013, um orçamento que foi entregue esta tarde na Assembleia da República. Seguiu-se depois uma conferência de imprensa onde o Ministro das Finanças garantiu que este é o único orçamento possível para cumprir o programa de ajustamento. O nível da dívida pública, que vai aumentar acima dos 120% do PIB em 2013, não permite qualquer margem adicional. De facto, esta proposta de orçamento para 2013 é a única possível na sequência do 5º exame regular. Não temos qualquer margem de manobra. Pôr em causa o orçamento é pôr em causa o próprio programa de ajustamento. Declarações de Vítor Gaspar nesta conferência de imprensa, onde falou também sobre um dos temas que gerou mais polémica em torno deste Orçamento do Estado, a questão do IMI. Vítor Gaspar confirmou que se mantém a cláusula de salvaguarda, mas disse que foi possível manter essa cláusula com um corte adicional do lado da despesa. Foi efetivamente possível manter a cláusula de salvaguarda do IMI, eliminando, assim, uma fonte de incerteza e de ansiedade para muitas famílias portuguesas. Esse esforço foi um esforço grande. Temos cortes adicionais de despesa de centenas de milhões de euros e julgo que foi um resultado muito significativo. Declarações de Vítor Gaspar na apresentação deste Orçamento do Estado, onde também ficaram traçados os cenários para o próximo ano, cenário macroeconómico, em que o Executivo prevê que a economia tenha uma contração de 1% no próximo ano, isto depois de uma queda de 3% no PIB de 2012. O Ministério das Finanças conta com um bom comportamento das exportações para travar uma queda mais acentuada do PIB. Este documento prevê uma quebra de 2,2% no consumo das famílias ao longo de 2013. Ora, este número é menos de metade da contração prevista para este ano. A quebra no PIB vai resultar sobretudo do recuo da procura interna e também da contração acentuada do investimento. Depois de ter caído mais de 14% em 2012, o investimento deve continuar a cair ao longo do próximo ano, mas nesta altura o Governo não vai além de uma previsão de quebra de 4,2%. Olhemos então em detalhe para estas estimativas para 2013, em que Portugal continuará em recessão. Vítor Gaspar recusa, no entanto, falar numa espiral recessiva e confia nas exportações e no regresso aos mercados no próximo ano para garantir uma recuperação em 2014. Foi um orçamento sem surpresas. As previsões para o cenário macroeconómico confirmam mais 2 anos de queda do PIB. Este ano, a economia recua 3% em 2013. O país empobrece mais 1%, 3 anos de queda consecutiva do PIB, mas o Ministro das Finanças recusa falar em espiral recessiva. Até agora, não há para Portugal qualquer evidência de uma espiral recessiva. Até agora, como sabe, as revisões que têm ocorrido na previsão da atividade económica têm sido pequenas em termos de grandeza e têm tido um sinal variável ao longo do tempo. Já houve revisões em alta e já se verificaram também revisões em baixa. A travar maiores quedas no PIB está o bom comportamento das exportações, que ajudam a compensar a contração da procura interna. A procura interna tem contraído mais do que estava previsto e a contribuição do comércio externo, das nossas exportações, para o crescimento tem também sido maior. E estes dois efeitos têm-se compensado.
Menos PIB, mais despesa, com desempregados, esforço acrescido de redução do déficit. Em 2013, o Governo vai ter de cortar 7.500 milhões de euros ao déficit. As medidas anunciadas representam 3,2% do PIB. Para respeitar o limite acordado para o déficit em 2013, serão tomadas medidas de consolidação orçamental que totalizam cerca de 3,2% do PIB. 2 dos 3 motores da economia portuguesa estão avariados: consumo das famílias e investimento público e privado. Restam as exportações e Vítor Gaspar conta com mais uma variável: o regresso do país aos mercados no próximo ano, depois do sucesso da operação de troca de dívida e do apetite pelas emissões de obrigações de empresas portuguesas, como a EDP e a PT. Continuando este processo, pode antecipar-se uma melhoria da disponibilidade de financiamento à economia portuguesa e também uma diminuição dos custos de financiamento, que, a confirmar-se, seria uma contribuição decisiva para a melhoria da situação macroeconómica. Crescimento só em 2014, se as contas de Vítor Gaspar não falharem outra vez. É tempo de olharmos então para este Orçamento do Estado. Para isso contamos com a presença em estúdio de José Poças Esteves, António Rebelo de Sousa e Eduardo Paes Ferreira. Muito boa noite aos três. Obrigado por estarem aqui. É um prazer. Igualmente. E comecemos então por olhar para este orçamento, um orçamento que Vítor Gaspar classifica como o único possível para a atual situação de Portugal. É um bocadinho estranho que ele pense assim nestes termos. Vamos lá ver. Ele causa-me uma certa impressão não muito positiva, por várias razões. Primeiro porque ele tem aquele estilo, não é? Um bocado contabilístico de falar sobre as finanças do nosso país e sobre as grandes opções políticas, em termos de política financeira e económica, mas, enfim, uma perspectiva mais contabilística do que propriamente de um bom macroeconomista como ele, de facto, como é. Depois, realmente, ele fala como se fosse diretor do Gabinete de Estudos do Ministério das Finanças, não como se fosse Ministro das Finanças. Portanto, começou logo por dar a ideia de que está muito condicionado, muito limitado em termos de negociações. Sem margem de manobra. Sem margem de manobra, e que aqueles são os objetivos. Os 5% para este ano, 4,5% para o próximo ano, e depois 2,5%. Dá logo vontade de perguntar, então como é que vai resolver o problema dos próximos 2 meses, não é? Quer dizer, porque se não tem margem de manobra em relação à Troika, como é que vai resolver o problema dos 5% este ano? Tem menos de 2 meses para resolver o problema. Ora bem, era logo a primeira pergunta. Então, olha, pensa logo, então, margem de manobra, então tem margem de manobra para negociar os 5%, como é que vai fazer? Depois, a segunda questão realmente um bocadinho desagradável é que ele entrou muito no detalhe em termos de medidas que vão ser implementadas no lado das receitas. Explicou realmente os impostos, como é que iam ser, como é que não iam ser, realmente, do lado da despesa, realmente apresentou, em termos gerais, o que é que realmente iria fazer, por exemplo, realmente na educação. Nós pensamos, ou na saúde, haverá realmente uma redução de 180 milhões de euros, mas sem explicar como, quer dizer, ficou para o Ministro da Tutela, não é? Na educação e ciência também ficou para o Ministro da Tutela. Portanto, ele realmente parecia lá o contabilista mor, que realmente chegava ali e dizia realmente quais eram os cortes que iam ser feitos, mas não explicava como é que é. Mas, pois já o Ministro que há de explicar. E depois, quando chegamos aos incentivos, que estávamos todos na expectativa de haver realmente alguma novidade, disse, bem, isso também não é comigo. Isso é com o Ministro da Economia. O Ministro da Economia depois dirá quais são realmente os incentivos. Ora bem, o que estava à espera, então, é que ele desse uma conferência de imprensa em conjunto com o Ministro da Economia e já agora resolvia-se o problema e ele realmente explicava quais eram os incentivos. Ora bem, nem isso fez. Depois, nem uma palavra sobre, que eu tivesse ouvido, pelo menos, ou pouco disse, ou praticamente nada, sobre privatizações, Public-Private Projects, parcerias público-privadas, nada, também nada disso, mais uma vez, passou em claro sobre isso tudo. Depois, realmente, nada disso, mais uma vez, mas isso não me admira grandemente, sobre o modelo de desenvolvimento, o modelo de internacionalização da economia portuguesa, setor estratégico, nada. Depois, a própria projeção macroeconómica, enfim, carecia de mais algumas explicações, porque ele, primeiro, não diz quais são os pressupostos em termos de situação, da situação na Europa e no mundo.
convinha, mas, a partir destes pressupostos, assim, assado. Não. Bem, depois, em segundo lugar, fez lá a sua previsão em relação ao consumo privado, realmente. Com uma queda de 2,2%. 2,2%. E depois, realmente, o valor que ele dá para a procura, realmente, global, eu penso que é dificilmente conciliável com a quebra que está realmente prevista para o consumo privado e para aquilo que eu penso que vai ser a quebra de gastos públicos. E depois o investimento, que eu esqueço também que há o investimento. Vai haver quebra no investimento. Ora bem, então, enfim, mas pareceu-lhe que manteve uma tradição, diria, uma tradição dos executivos, que é de traçarem uma previsão macroeconómica muito otimista. Muito otimista. Francamente otimista, para mim, quer dizer, enfim, o efeito que ele prevê, o efeito recessivo, parece-me manifestamente menor do que aquilo que efetivamente vai acontecer. Mas, sobretudo, aquilo que me faz realmente impressão num Ministro das Finanças, enfim, que é realmente uma pessoa conhecedora de macroeconomia, é ele limitar-se pura e simplesmente a detalhar as medidas a aplicar do lado realmente das receitas, portanto em termos realmente de impostos, apresentar em traços muito gerais realmente quais são as perspectivas que ele tem de redução na despesa, mas em traços muito gerais, sem realmente detalhar grandemente, como disse, na educação, na saúde e tal. Não ter realmente uma palavra, não é que se tivesse, não ter dito nada, ou praticamente nada sobre PPPs, nada realmente sobre PPPs, que são parcerias público-privadas, nada sobre as privatizações, também, nada, e depois um modelo de desenvolvimento económico, que é uma coisa que é importante para nós, para aqueles que não são liberais, eu também realmente compreendo, realmente para o liberal falar de desenvolvimento é uma coisa, realmente não faz sentido nenhum. Os setores estratégicos de economia, as medidas de incentivo e tal, ficou tudo outra vez para as calidas gregas. Portanto, de facto, ele foi muito igual a si próprio, e a sensação que o Ministro das Finanças Nacionais, sem ofensa, evidentemente, até porque tem consideração intelectual para ele, é de que ele é, de facto, um bom diretor de gabinete de estudos. E depois tem aqui outra coisa, é que lá veio outra vez o discurso de que a carga fiscal não é assim tão elevada como isso, que se compararmos com os outros países da Europa, com que ainda há margem para aumentar a carga fiscal, realmente, que é o que está subjacente realmente essa afirmação, e depois a ideia de que não tem realmente espaço de manobra nenhum em relação realmente à troca, de facto também não lhe fica muito bem, e depois a ideia que eu tenho é que ele é assim um género realmente diretor do Gabinete de Estudos, ou está lá, da melhor das hipóteses, um secretário de Estado do Orçamento, de um Ministro das Finanças ausente. Não sei realmente se é a troca que é o Ministro das Finanças, porque realmente ele não tem discurso de Ministro das Finanças, ele tem, no máximo, discurso de Secretário de Estado do Orçamento. Não é? Eu estou à espera daquele discurso do Secretário de Estado do Orçamento. Ora bem, porque política de ordenamento do território, grandes linhas gerais de desenvolvimento da economia portuguesa, nada, não diz absolutamente nada, realmente. Não, por exemplo, em relação por exemplo, ao setor financeiro, não disse absolutamente nada. O setor financeiro, que é um setor realmente essencial, não é? Não disse nada sobre a recapitalização da banca, fala-se agora de fundos para a internacionalização da economia portuguesa, do novo banco, etc. Isso, nem uma palavra. Quer dizer, tudo o que seja. Ora bem, é estranho. Para Ministro das Finanças, realmente é um discurso. E deixe-me abrir aqui a conversa ao resto do painel. José Poças Esteves, e quando se olha para este orçamento, vemos que a consolidação é feita em mais de 80% pelo lado da receita. Portanto, está completamente invertida a teoria de que Portugal iria consolidar em 2/3 pela despesa e 1/3 pela receita. É verdade, isso assusta bastante. Aliás, foi o primeiro grande susto que eu apanhei, foi exatamente esse. Quando se olha para as medidas do orçamento, é só por um lado e não é para o outro, quando devia ser exatamente, como disse, o contrário. Mas o outro susto que eu apanhei foi um pouco aquilo que o António disse. Foi o que não foi dito e devia ter sido dito. De facto, o Ministro das Finanças, num discurso destes, num orçamento que toda a gente sabe que é absolutamente, chamar-lhe um orçamento limite, que estamos a atingir o limite da pressão que se pode fazer. Preocupar só com o lado da despesa, explicar muito o lado da despesa, não, ao contrário, onde é que vai buscar, o lado do imposto, etc. E não se preocupar com o lado da despesa, onde é que vai cortar, porque, de facto, não houve nada. Eu não vi o discurso, mas tentei ver comentários e ler comentários e ouvir comentários sobre o discurso, e ninguém me falou de que tenha havido qualquer referência ao lado de cortar despesa. E todos nós percebemos que
Aí é que está o grande problema. O outro lado começa a ficar demasiado esgotado, atingiu-se o limite. Aliás, eu acho que já está mesmo a ultrapassar o limite da cobrança de impostos. Portanto, tem que se atacar definitivamente pelo lado da despesa. E isso ficou inexistente, praticamente não, ficou inexistente no discurso. Mas quando o Vítor Gaspar diz que não tem margem de manobra para apresentar um orçamento diferente, e quando se sabe que tivemos várias maratonas do Conselho de Ministros à procura de cortes do lado da despesa, isto também me assusta. Aliás, é um pouco na linha do que o António disse. Isto também me assusta. Quando o Ministro das Finanças faz uma afirmação dessas, quando todos nós sabemos que o modelo tem que ser mudado, quando há uma pressão de outros países, nomeadamente do próprio FMI, até sobre a própria Troika, os restantes países do mundo, que não estou só a falar dos países da Ásia, que são os credores, estou a falar de países como Estados Unidos, etc., que olham para a Europa e dizem, vocês têm que se entender, vocês têm que resolver o problema, vocês têm que mudar o vosso modelo de crescimento que fizeram até agora. E depois se olha para um país que está nestas circunstâncias e não se fala sequer em medidas de crescimento, em medidas de incentivo à exportação, o crescimento, o emprego, o financiamento, outro aspecto absolutamente fundamental. Portanto, as questões críticas que poderiam resolver os grandes problemas estruturais que nós temos ficaram ausentes. Ele faz lembrar assim, é isto que me assusta. Ele faz lembrar o CFO, que está numa empresa em crise e que a certa altura pedem para, de alguma forma, dizer como é que vai dar a volta à situação, e eles explicam, olha, no próximo ano as receitas vão evoluir neste sentido. E as despesas vão evoluir neste sentido. E o serviço ativo vai evoluir neste sentido. Agora, quanto às medidas para conquistar novos mercados, depois o diretor de marketing vai falar sobre esse assunto. Passa. E depois, quanto realmente aos novos processos de gestão de recursos humanos, isso depois o diretor de recursos humanos depois vai falar sobre o assunto. E quanto realmente aos sistemas de produção e ao investimento que vamos fazer, novos processos e tal, isso depois o diretor de produção realmente e de aprovisionamento depois há de falar nesse assunto. Mas estaria bem se o diretor de marketing, o diretor de produção e o diretor de recursos humanos. Mas vindo do Ministro das Finanças, ou mesmo do Primeiro-Ministro, um orçamento tão exigente como este deveria, de facto, ser acompanhado de uma mensagem que tentasse, pelo menos, mostrar a luz ao fundo do túnel? Muito obrigado. Justamente a questão coloca-se um pouco aí. Eu não devo dizer que estou aqui numa desvantagem porque não consegui ouvir a intervenção do Ministro das Finanças, estive em aulas e noutras atividades académicas, fui apanhando nos intervalos uns bocados e, enfim, hoje em dia com a internet tudo se recupera um pouco. Antes de entrar em estúdio também vi qualquer coisa. Agora, aqui é um debate clássico de saber, digamos, se o Ministro das Finanças é uma questão, se o orçamento é uma questão do Ministro das Finanças ou do Primeiro-Ministro. Eu parece-me claro que é uma questão do Primeiro-Ministro e tem sido um pouco essa a tradição portuguesa e a tradição da democracia portuguesa, embora por vezes tenhamos Ministros das Finanças com muito peso. Mas é óbvio que quem pode dar a perspectiva política e tem que dar essa perspectiva é o Primeiro-Ministro. O orçamento é o grande diálogo que o Governo tem com a Assembleia e, se quisermos, que os nossos representantes tenham connosco a população. E, portanto, é óbvio que os meus queridos colegas de painel têm toda a razão quando dizem que devem ser transmitidas outras ideias, que não estamos aqui só em face de um quadro de receitas e despesas. Temos que estar necessariamente em face de uma política estratégica para o país. Dir-me-ão, não para um ano, mas tem que se ter já aqui integrado qualquer coisa que depois será objeto de uma sequência no tempo. Tem que ter uma visão de longo prazo e não esta puramente de corta aqui e põe ali. Depois, eu gostaria de dizer, se me permite, que é um pouco esta questão deste discurso. No outro dia, num programa de televisão em que eu estive com o Jaime Nogueira Pinto usou uma palavra que eu acho muito adequada, quer dizer, falta aqui compaixão. E, de facto, anunciam-se medidas que são medidas muito violentas para a vida das pessoas. São muito violentas para as nossas vidas, mas são muito violentas para pessoas que estão em piores condições que nós. Isto é dito com este tom, isto é uma inevitabilidade, não há nada a fazer, quer dizer, não há aquele mínimo de simpatia, de solidariedade humana que eu esperaria e gostaria de ouvir. E isto é grave, porque isto vai destruir, se é que não destruiu já, a coesão económica e social. E quando há grande preocupação de cumprir os tais objetivos, quando se diz não temos margem de manobra porque estamos condicionados pelos tais entes externos, embora ainda recentemente o Dr. Durão Barroso tenha declarado que são os governos que fazem as políticas, e os coitados não têm nada a ver com isso. O recado da austeridade não veio de Bruxelas. Não, é o que se pode deduzir, não é?
E, portanto, digamos, mais importante para cumprir as metas é realmente teria sido manter o ambiente pacífico em que se viveu, o ambiente de grande disponibilidade das pessoas para aceitarem as dificuldades, para aceitarem a austeridade. Agora, quando a austeridade ultrapassa todos os limites possíveis e as pessoas não veem qualquer resultado desta austeridade, é muito difícil continuar, digamos, a chover no molhado. E, portanto, este orçamento acaba com essa paz social? E esse diálogo ela já possível estava entre bastante ameaçada, mas parece-me claro que a partir de agora é mesmo, digamos, um corte irreversível. Eu creio, aliás, que no fundo ninguém acredita neste orçamento. Quer dizer, isto é tão irrealista que isto não vai ser possível. Eu não sei para onde é que isto vai falhar. Mas o grau de esforço fiscal é de tal forma pesado que é insustentável. E depois houve uma coisa em que o governo foi relativamente hábil, se quisermos, em termos puramente técnicos, que foi. Anteriormente tinham subido o IVA, tinham subido o IRC e tinha-se verificado que isso tinha dado uma quebra de receitas. Já que o IRS, o mesmo efeito não acontece. E, portanto, este ano, digamos, o fogo foi basicamente concentrado no IRS, porque é mais difícil a fuga. Claro que também há evasão, então não há, mas, digamos, é um com que se pode esperar, de facto, ter mais receitas. Agora, o nível do IRS, somado ainda às contribuições para a segurança social, vai deixar, digamos, as pessoas com o rendimento disponível terrível. E depois há outro problema que tem a ver com outra coisa que isso falou, que é com a despesa pública. Eu não resisto a fazer uma citação de um texto de há 140 anos, do Essa de Queiroz. Enfim, temos que ver se animamos um pouco. E então, há 140 anos, a propósito de um posto extraordinário que ia ser lançado na cidade de Évora, o Essa de Queiroz dizia qualquer coisa como isto. Por que motivo, em virtude de que proteção, de que garantia se pagam nesta cidade impostos? É porventura pela regalia de poder pisar as calçadas e receber a luz do sol? É pela garantia de poder semear, pela liberdade de poder viver? O Estado não tem nesta cidade o direito de receber o preço dos serviços que não presta. Ele não protege, não defende, não policia, não cura da higiene, não faz nada. E onde os contribuintes fazer o sacrifício do seu sustento para terem o prazer de ser desprezados? Não vos parece atual? Porque foi aqui dito que não há muito corte na despesa. Mas há muito corte na despesa. E há sobretudo em setores que são setores fundamentais. Cortar na saúde, e devo dizer que o Ministro da Saúde tem feito é um ministro exemplar de conseguir contenção orçamental, com equilíbrio, com respeito, com divisão do sacrifício pelos vários grupos. Mas cortar na saúde é uma operação muito delicada. Cortar no ensino e na investigação científica, como está a ser feito, é comprometer totalmente o nosso futuro e é pôr-nos à margem da revolução tecnológica e da revolução informática. É condenar-nos a uma situação de perda de pelotão. E despedir os tais 40 ou 50 mil funcionários é bastante violento. Qual é a despesa que não é cortada, no fundo? São os juros da dívida pública, porque esses não há outro remédio. Têm que ser honrados. E, portanto, quando se fala... Eu não estou completamente de acordo com o professor, até porque... Espero que sim. Eu acho que do lado da despesa há muita coisa a fazer. E assusta-me quando, de facto, se corta a despesa, conforme tem sido feito, de uma base absolutamente radical. Redução de 10% em tudo, ou redução de 40 mil, etc. Há claramente serviços da administração pública que estão a funcionar mal por falta de recursos e deveriam ter mais despesa. Mas também é verdade. Há muito desperdício e muito excesso de custos que poderiam ser cortados do outro lado. O que falta é uma análise racional. Já se defendeu aqui várias vezes métodos no próprio Estado que as empresas utilizam, nomeadamente o chamado orçamento de base zero, que levaria a uma maior racionalização, e aí chegaríamos à conclusão que há áreas como a saúde, por exemplo, que provavelmente precisam de mais dinheiro, e áreas do Estado, a nível de segurança, que poderiam ter níveis de despesa muito inferiores e mais níveis de racionalidade e de produtividade e de eficácia muito maiores. Porque o problema é a quantidade de dinheiro que o Estado está a receber com os impostos
e o nível de eficácia e de produtividade que demonstra com a prestação do serviço. Pois. Esse é um problema estrutural que ainda não está resolvido. E eu estou a falar de empresas públicas, estou a falar de empresas municipais, estou a falar de departamentos do Estado onde as ineficiências são extremamente elevadas, onde se cortar 5%, que não era difícil em muitos dos departamentos do Estado, e eu estou a visualizar uma série deles, 5%, dentro dos valores que estamos a falar, ajudava a corrigir significativamente o déficit do lado da despesa. É preciso fazer uma análise Vamos só ouvir a resposta real dos custos e das despesas. É evidente que eu estou de acordo com algumas coisas que foram aqui ditas. Agora, a questão é esta. Generalizou-se muito essa ideia que os serviços públicos funcionam mal e que os trabalhadores públicos são muito maus e são preguiçosos e tal. E todos nós conhecemos casos caricatos que podem ilustrar isto. Eu também tenho os meus dias de crise em que digo se calhar a Troika tem razão. Às vezes apanho umas fúrias com os funcionários especialmente ineficientes e tal. Mas se nós olharmos para o Estado e para os setores essenciais do Estado, nós vemos que estão esticados até mais não. A justiça, a saúde, o ensino superior, quer dizer, há, por exemplo, no ensino superior, claro que isto toca-me a mim de perto, há centenas e centenas, milhares de estudantes sem condições para estudar. Há milhares de estudantes com fome. Pronto, vão-se arranjando pequenas soluções. Depois, quando falam em cortar em gorduras do Estado, pois, mas, por exemplo, as fundações eram a típica gordura do Estado. Um enorme estudo sobre as fundações, concluiu-se mais ou menos que a Fundação Gulbenkian devia ser extinta ou qualquer coisa de parecido. Claro que estou a fazer uma blague, estou a brincar. Mas concluiu, por exemplo, que a Fundação Paula Rego devia ser extinta, o que é, digamos, a demonstração de uma concepção cultural e tal, que é um dos aspectos graves do que se está a passar. É o problema dos critérios É que são usados. total indiferença pela cultura, pela criatividade, digamos. Não, É a afirmação deste reino da tecnocracia mais despida de compaixão. Se o Eduardo me permitir, realmente, nós temos que fazer uma análise segmentada, porque eu estou de acordo que há muitos setores em que, de facto, se tem até prestado um bom serviço. Por exemplo, as universidades públicas, de uma maneira geral, são até melhores do que as universidades privadas, à exceção realmente da Católica, mas realmente, de uma maneira geral, temos que reconhecer, enfim, eu também gosto muito da Lusíada, devo começar, mas realmente, de uma maneira geral, as universidades públicas são tidas como sendo realmente melhores, quer dizer, e portanto, aí tem-se prestado um bom serviço. Mesmo na saúde, há realmente unidades hospitalares públicas que revelam uma grande qualidade, também temos que admitir isso. Agora, se já não será... Não há desperdícios no Banco de Estado? Há outros departamentos e há outros setores em que há realmente desperdício. Por exemplo, estou a falar em desperdício por exemplo, no setor dos transportes temos ali um problema há muito tempo para resolver, que é importante, que é socialmente importante, mas é um setor que nunca conseguimos realmente equilibrar. Quer dizer, já há muito tempo que se tentou, houve uma altura em que o Morteira Nabo, que foi o excelente ministro na área dos transportes, tentou fazê-lo, mas depois realmente, enfim, voltou a estar-se numa situação de grande desequilíbrio do setor dos transportes e dos transportes. E é preciso resolver a questão do setor dos transportes. Mas não é só. Realmente, nós temos muitos nós chamamos disso, consumos e intermédios no setor, na administração pública. Agora, o que eu acho, e este é um aspecto relevante, é que se nós quisermos, e este é que é o drama desde o princípio, aliás, anda a dizer isso desde o princípio, se quisermos cortar significativamente a despesa pública, há realmente os juros, aí está. Há outra coisa, as parcerias público-privadas, olha, pode-se realmente pegar aí, é outra coisa, mas não se quer negociar os juros, não se tem mexido realmente nas parcerias público-privadas, não se quer, ou não se consegue, ou não se tem capacidade negocial. E então, sendo assim, os dois setores principais onde se teria que mexer, e é muito difícil mexer, sempre disse isso, são os setores da educação e saúde. Quer dizer, se realmente um dia se quisesse mexer a sério, ou então tínhamos que ir mesmo aos ordenados da função pública. Mas nós estamos a esquecer... Os ordenados ou os números? Eu acho que os números, ou a despedir. E já fomos, já houve vários cortes. Mas nós estamos a esquecer de outro aspecto da função pública. Os custos estão lá, há desperdício e podem, creio que estamos todos de acordo, que podemos corrigir alguns aspectos. Mas o outro aspecto, que é o aspecto talvez mais problemático para mim da administração pública, não é a despesa, obviamente, que pode ser corrigida, é o resultado, é a produtividade, é a eficácia, por exemplo, a justiça.
Fala-se de reformas estruturais, fala-se que o Estado deve ser um Estado facilitador, facilitar o investimento, abrir as portas e facilitar o investimento, não complicar o investimento. Portanto, temos toda uma máquina a funcionar com que resultado? Com um resultado absolutamente ineficaz. Em vez de facilitar, complica a vida aos agentes económicos. É este lado do Estado que é, para mim, muito mais perigoso e muito mais desperdício do que a própria despesa. Porque a despesa poderia estar bem se o resultado final fosse um resultado com eficácia que permitisse fazer o papel do Estado, que é o que deve ser, que é facilitar a vida aos agentes económicos. Teria que haver uma reforma da administração pública pensada desde o princípio. E aí é mais uma vez... E teria que se fazer um levantamento da situação da administração pública. É o eterno tema. Qual foi o governo que não anunciou uma reforma da administração pública, que não deu uma comissão, que não fez um programa? Nem com a presença de uma troika? Como é que se vai fazer? Nem que não se consegue, porque era preciso fazer um levantamento da situação em geral no setor público administrativo, realmente, e não se tem feito, realmente. E era preciso também pensar como é que se combina essa reforma da administração pública com aquilo que é a orgânica, digamos assim, o ordenamento do país. Quer dizer, qual o tipo de ordenamento do país? Porque depois já há a administração local. E para a administração local, para nós fazermos a reforma da administração pública na sua vertente, a administração local, é preciso realmente que haja uma política de ordenamento do território. Do ordenamento do país, do ordenamento do território. Sem haver uma política de ordenamento do território, como é que nós vamos fazer a reforma? Como é que vamos saber? Como é que depois vamos juntar a trouxe-mojo, digamos assim, diversas juntas de freguesia, de qualquer maneira, e acabar com este e aquele município, se não temos realmente uma nova concepção e um novo programa de ordenamento do território. Isso não se fez. Portanto, Mas há aqui uma questão muito interessante sobre o ordenamento do território, se me permite. Peço desculpa, que é esta. Uma das formas que o Estado tem de conter custos, claro está, é cortar os serviços periféricos. Já não falamos agora nas autarquias, mas os serviços periféricos. E a verdade é que o Estado tem cortado muitos serviços periféricos. O Estado em sentido amplo. O Banco de Portugal tinha umas delegações nas sedes de distrito, mas edifícios muito bonitos e tal, estão todos fechados hoje em dia, já não existem. Inúmeros serviços públicos saíram do interior. Agora, há um mapa judiciário em discussão que vai encerrar mais não sei quantos tribunais, e não é só o encerrar estes serviços com os trabalhadores deles. São os cafés ao lado, são os táxis, é tudo o que movimenta. E, portanto, a política de contenção de custos públicos muitas vezes tem custos sociais e económicos muito altos. E provavelmente é fácil. Não é fácil. Já vimos que não é fácil fazer uma reforma da administração pública, mas é mais possível fazê-la numa fase, digamos, próspera do que numa fase de grande discussão. Devia ter sido na fase houve alturas do em que nosso isto tinha sido possível. Sousa Franco, que não conseguiu fazer isso, realmente. Porque também não o deixaram, porque vontade não lhe faltava. Mas realmente, nessa altura, que era uma conjuntura expansionista, em que nós tínhamos chegado a economia a crescer a 3,7% e não tínhamos a restrição orçamental que temos hoje em dia, os problemas com a restrição orçamental que temos hoje em dia, era realmente mais fácil termos feito a reforma da administração pública. Não se fez nessa altura, e hoje em dia é realmente bastante mais complicado. Queria acrescentar algo há pouco relativamente a este tema. Não, basicamente era esta questão lá no nível da despesa. Há claramente, a nível da administração pública, por exemplo, a quantidade de freguesias, a quantidade de concelhos, as ineficiências que existem estruturais em tudo o que é administração local. E que elas podem continuar a existir com o café ao lado e com todo o efeito indireto na economia. Agora, o nível de eficiência, por exemplo, a quantidade de freguesias que existem. Embora eu não concordo com a lógica do Governo de fazer um corte e fazer uma reorganização da administração local de cima para baixo. Eu acho que ela deve ser de baixo para cima, aliás, um pouco na linha do que o António estava a defender. Agora, tem que ser feito. Tem que ser feito, porque a quantidade de autarquias, a quantidade de concelhos, a quantidade de sobreposições, as ineficiências terríveis que existem a nível da falta de diálogo entre partidos, de concelho para concelho, a não articulação de concelho para concelho numa lógica de escala e de maior racionalidade económica, isso é terrível. Há muita coisa que pode ser feita aí. A nível da justiça, por exemplo, também. Falou na questão está-se a reduzir os custos a nível da justiça, mas, por exemplo, não está a atuar muito, e aí não é preciso ter custos, a nível, por exemplo, dos tempos de resolução Aí há um grande equívoco geral, se me permite. Bom, o que para mim é muito grave na justiça é que todas as grandes questões económicas não são discutidas nos tribunais públicos. Hoje em dia temos tribunais arbitrais, que é onde se resolve tudo o que é importante realmente.
Depois temos os tribunais cíveis, que estão totalmente esmagados por bagatelas, que em grande medida têm a ver, por exemplo, com cobranças de créditos das empresas de telemóveis, não sei o quê, que inundam, agora estou a entrar na área do que inundam totalmente os tribunais. E é por isso que os tribunais, em larga medida, estão esmagados. E na justiça penal, as coisas têm corrido a uma grande velocidade. O Supremo Tribunal de Justiça em Portugal hoje é mais rápido que o correspondente tribunal francês. Agora, digamos, nós gostamos muito de nos autoflagelarmos, de acharmos que tudo funciona mal e, portanto, a crise da justiça é um tema que se fala há 50 anos ou mais, provavelmente. Eu só me lembro há 50 e é porque me lembro desde criança, porque o meu pai já era advogado e, portanto, já nessa altura tal, não há juízes, os processos demoram e tal, e a coisa mais ou menos é só uma herança. Claro que se agravou, claro que eu estou completamente de acordo que há enormes ineficiências na área da justiça. Aliás, eu estou a entrar nessa área porque aproveitar o facto de o Sr. Professor aqui está, e já falei várias vezes nisso. Mas eu estou-me a lembrar, tenho aqui o Sr. Professor ao meu lado e estou-me a lembrar, por exemplo, de investidores que chegam e quando fizeram uma pergunta deste tipo. Se eu tiver um crédito para receber de um cliente, quanto tempo é que eu demoro a cobrar? Se eu tiver uma disputa, quanto tempo agora, é que demora? São coisas deste tipo. Agentes de execução, realmente, mas isso também não está a resolver o processo problema. horrível, é um processo realmente horrível, cheio de confusões. A ideia era boa, inicialmente. a ideia era para ser mais, todo esse processo ser mais expedito com os agentes de execução, mas realmente tem sido até agora realmente um insucesso. Mas quando olhamos para este orçamento do Estado, é a prova que Portugal não tem tempo para pensar nessas grandes questões. Tem uma obsessão pelo déficit. Pois é, mas o problema deste governo é que faz navegação à vista. Quer dizer, este governo só pensa no déficit e na redução dos déficits a curtíssimo prazo. E como é que vai utilizar realmente este ou aquele processo para, de uma forma expedita, rápida, conseguir, pelo menos, reduzir desta ou daquela maneira o déficit. E não tem a preocupação de pensar, como dissemos há bocado, num plano de ordenamento do território, num modelo de desenvolvimento do país, numa nova política para a internacionalização da economia, em novos mecanismos financeiros de apoio às pequenas e médias empresas. Não pensa em nada disso. Isso realmente. Isto chama-se navegação à vista, não é? E faz muita pena, não é? Mas com este documento, como é que vê Portugal dentro de um ano? Acha que este orçamento não tem condições para resultar? Se não houver medidas de incentivo, se não se mudar realmente este tipo, esta forma realmente de governar, realmente nós vamos piorar de forma bastante significativa. E de facto, vamos ter uma situação, vamos ter uma recessão realmente maior até do que o governo pensa. Queda de 1%. E o desemprego vai se agravar, a situação vai haver a crise social realmente profunda e tudo isso é realmente extremamente negativo e a própria credibilidade do governo começa a ser cada vez mais afetada. Eu estou à vontade porque, de facto, não pertenço à área política do governo, mas gostava que este governo ficasse mais tempo, quer dizer, mais tempo, até porque está a haver realmente isto para a oposição uma grande amassada, porque enquanto não houver uma mudança na Alemanha realmente que permita ao Partido Social Democrata ou forças um bocadinho mais esclarecidas do meu ponto de vista assumir a liderança da Alemanha, é muito difícil dar a volta à política europeia. Não é enquanto, é se houver, não é? Isso houver. Mas para tudo. Mas nunca haverá, provavelmente, antes de setembro do próximo ano. Não, mas nunca haverá antes de setembro do próximo ano. Provavelmente, vai se houver. Portanto, quer dizer, tudo o que seja ir para o governo antes, por exemplo, das eleições autárquicas, é uma coisa realmente que não interessa ao Partido Socialista, por exemplo, nem à oposição democrática, evidentemente. Não estou agora a falar em termos de interesse nacional, porque isso, o problema já se coloca de outra maneira. Mas até por isso, mesmo realmente uma pessoa que esteja na oposição democrática não tem interesse nenhum em provocar a queda deste governo, acho eu. E acho que era bom para o país que este governo se conseguisse manter. Mas tem sido um governo, de facto, sem grande criatividade, para não dizer que não tem tido nenhuma criatividade, e hoje em dia falta-lhe a base social de apoio. E há problemas internos, eu não sei como é que se vai conseguir manter esse tempo todo sequer. Não é? E há, se me permite, outro problema, que é o governo, digamos, neste momento, não só é relativamente evidente, quer da rua, quer das sondagens, com tudo o que isso tem de aleatório, que perdeu uma grande base social de apoio. Dentro dos próprios partidos da coligação, as críticas têm-se multiplicado. E depois, reparem, nós tivemos até agora 4 presidentes da República em Portugal. Os 3 ex-presidentes, todos no diferente tom que os caracteriza, já criticaram esta política. O general Ramalhianos, ainda no outro dia, dizia com toda a razão que
Um país, pois aí já lá vamos. Um país que se preza está preocupado com a unidade do seu povo, não deixa que os seus cidadãos fiquem completamente desapoiados pelo Estado. E depois até sugere umas medidas com que eu até posso não estar de acordo ou estar, não interessa agora. E depois temos, como estava a antecipar o António, um quarto presidente que também diz que está muito preocupado em mensagens no Facebook, numa ou noutra intervenção no estrangeiro. Mas nós temos também um por Jorge regime. Sampaio e Mário Soares, não é? Que também Exatamente, obviamente esses foram tal, e portanto temos 3 ex-presidentes preocupados e um presidente preocupado. Ora bem, os ex-presidentes de facto não podem fazer mais nada do que falar. O Presidente da República, é verdade que não vivemos num regime presidencial, mas tem apesar de tudo uma série de instrumentos ao seu poder, em seu poder. Por exemplo, quando houve a mini-crise da taxa social única, o Presidente da República fez uma coisa correta, que foi ter convocado logo o Conselho de Estado. Quanto a mim, até devia ter feito mais, devia ter convocado uma espécie de concertação social em Belém, devia ter feito mais qualquer coisa do que fez. Mas pronto, fez isto. Mas assim que viu que a coligação PSD-CDS se tinha remendado, e a expressão é remendado, não é mais do que isso, deu a crise por... Ora bem, é preciso que ele assuma uma posição central. Se ele pensa aquilo que reflete por vezes no Facebook, então ele tem que exercer os poderes que tem, no sentido de chamar a atenção que este não é um orçamento que lhe pareça razoável para este país. Se não, então talvez seja melhor fechar o Facebook. Mas tentando responder à pergunta do Ruben, eu acho que alguma coisa vai ter que acontecer durante um ano. Este orçamento é um orçamento que não vai levar a lado nenhum. É um orçamento que caiu claramente naquilo que eu chamaria uma armadilha de curto prazo. Caímos nessa armadilha e temos que sair dessa armadilha de curto prazo. Mas aqui também passa, para sair desta armadilha de curto prazo, nós temos que ter maior clarividência. E maior clarividência, eu acho que tem que haver novos atores. Não é mudança de partido, mas eu acho que tem que haver mudança de atores dentro da coligação. E mudança de atores também na Europa. Porque, de facto, Portugal sozinho não resolve o problema. Tem que haver claramente mudança de atores na Europa. E este orçamento é uma armadilha, estamos metidos nessa armadilha. A Europa não nos está a ajudar, mas vamos ter que tomar uma posição em Portugal e temos que claramente tomar uma posição em termos de Europa. Mas aí precisamos e temos que claramente tomar uma posição em termos de Europa. Mas aí precisamos de parceiros e colegas e outros países que nos possam ajudar em toda esta lógica, porque a Europa tem que mudar. Para bem de Portugal, para bem de toda a Europa e de todos os países da Europa, começando pela Alemanha. As nossas posições com a Itália, com a Espanha, exatamente, com a própria Grécia. Esta falta de solidariedade. Estava com a maldição grega, nem queria falar nele. A falta de solidariedade que o professor referiu, eu acho que é no ponto. Esta falta de solidariedade a nível da Europa é um maior problema que nós temos em Portugal, é a falta de solidariedade da Europa. Nós teríamos que articular posições, realmente, e teríamos outra capacidade de intervenção da Europa. Coisa que o nosso Presidente da República já percebeu, claramente, mas que o nosso Governo ainda não percebeu. E acho que tem sido um dos nossos maiores erros. Portanto, até a diplomacia devia ser outra. Está embrulhado na armadilha, não vai sair daqui. É preciso haver uma mudança de atores, uma mudança de circunstâncias, porque deixou-se apanhar pela armadilha de curto prazo e não vai sair daqui. É um ciclo negro que já não se liberta, esta equipa já não se liberta deste ciclo negro e nessa armadilha onde se deixou cair. Aqui há um grande problema, se quisermos. O Wolfgang Munchau, um dos grandes cronistas do Financial Times, hoje tem um artigo, comentando as posições do Financial Times, diz o problema é que há uma paranoia da austeridade na Europa. E, portanto, os europeus não vão perceber isto, vão insistir na austeridade até que as coisas corram mesmo muito mal e que haja uma implosão. E aí, então, teremos criado condições para uma nova era das luzes, é mais ou menos o que ele diz. Ora bem, isto é um preço demasiado doloroso. E, portanto, eu estou totalmente de acordo que tem que haver uma concertação dos países que não são aquele bloco nórdico fechado. Agora, aqui, o que é um pouco decisivo é perceber a França. Quer dizer, o François Hollande fez aquela campanha eleitoral toda centrada no crescimento e nunca o tratado intergovernamental. Já assinou, não assinou ainda, mas já foi ratificado pela França. A França é um caso à parte por isto, do meu ponto de vista. Mas, António, a questão é esta, é decisiva a posição da França. E a posição da França é decisiva. É decisiva. Se nós tivermos, se os países em dificuldade tiverem a França, que aliás também é um potencial país em dificuldade, mas enfim, já não escala mais. Mas é a única forma de dar, senão... Agora, eu não estou a dizer que o facto de ter sido ratificada, ou de ter sido ratificada, assim,
o tratado, que a França tenha saltado outra vez para o antigo eixo com Berlim. Mas não sabemos bem o que é que vai fazer. Mas portanto, o problema da França vamos ter esperança. O Eduardo tem toda a razão. Realmente, a França é decisiva e seria ótimo que a França estivesse com Portugal, com a Espanha, com a Itália, realmente, enfim, com os países, digamos, mediterrâneos. E era muito importante que isso acontecesse e eu tinha essa esperança, ainda continuo a ter com o Hollande. Mas há aqui um problema. Quem conhece historicamente a França, a França nunca foi federalista, quer dizer, os únicos verdadeiros federalistas foram os centristas, eram o Le Canuet, esses é que eram realmente eram os esquerdistas, não é? E o Le Canuet, as pessoas de centro-esquerda e centro-direita. O próprio Partido Socialista, pelo qual tem simpatia, o Partido Socialista francês, realmente sempre foi um bocado antifederalista e muito nacionalista exacerbado. E já não falo dos gaullistas, evidentemente, do RPR. Portanto, a tradição francesa nunca foi nem à direita nem à esquerda uma tradição federalista. E esse é que é o grande problema, como se viu, inclusive, quando foi realmente o referendo sobre a Constituição Europeia, realmente não são realmente federalistas, não é? Embora, nessa altura, enfim, a maior parte, uma boa parte do Partido Socialista tivesse apoiado a ideia realmente da Constituição Europeia. Agora, mas outros não, por exemplo, o Rocard, enfim, que eu confesso que até tinha boa impressão dele, não apoiou, já era antifederalista. Mas não deixou de ter boa impressão dele por causa disso, caramba. Mas perante este quadro... Já não é tão boa, já não é tão boa. Mas, António, perante este quadro e a falta de solidariedade que existe, é que eu não consigo entender, por exemplo, este sinal foi passado da Europa ganhar o Prémio Nobel, que foi atribuído à Europa, o Prémio Nobel da Paz. Bem, isso eu também não percebo. Isso transgente. O mundo, de facto, está numa confusão, não se percebe bem. Isso percebo bem. É uma espécie de votada de luva branca. É dizer, vocês têm este passado glorioso e agora estão aí a chafurdar nesse pântano. Para o desperdício. É a leitura possível, não é? Eu espero que tenha razão. Mas se calhar eu estou a atribuir demasiada inteligência ao sofisticado, realmente, mas enfim, pode ser um incentivo. A conversa vai muito agradável, mas infelizmente o tempo passa a correr quando assim é. Agradeço a vossa presença, António Rebelo de Sousa, José Poços Esteves e Eduardo Paz Ferreira. Muito obrigado por esta primeira leitura do Orçamento do Estado. Primeira leitura que, aliás, vai continuar amanhã numa conferência organizada pelo professor Paz Ferreira no IDEF, a partir das 10 da manhã. Continuamos certamente a discutir esta questão do Orçamento do Estado para 2013. É tempo de fazermos agora uma curta pausa. Regressamos já a seguir.